Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que vai edificar a sua fé. Porque muitas das vezes, por meio de tantas tribulações e adversidades da vida que nós passamos, nós começamos a desanimar. Nós começamos a parar, a cair no comodismo, no pessimismo, e nós começamos a achar que Deus não responde às nossas orações, que Deus não está nos ouvindo. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai mudar a sua perspectiva de quem é Deus, de como Deus age. Porque em meio às provações, em meio à adversidade, nós precisamos continuar crendo que este Deus que servimos é um Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor. Amém? Então, eu quero compartilhar com você uma palavra que vai te levantar, que vai te ajudar a continuar perseverando, mesmo passando por adversidade, mesmo passando por tribulações, porque Cristo, quando conversava com seus discípulos, em João 16:33, ele disse: no mundo tereis tribulações, mas não vos desanimei, eu venci o mundo. E se ele venceu, e se nós estamos com ele, como ele venceu, nós também iremos vencer. Amém? Então, a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 5, a palavra de Deus diz que se sabemos que ele nos ouve em tudo quanto pedimos, nós precisamos crer que já o recebemos, o que temos pedido a ele, por meio da oração. Então, você precisa ter esta certeza no seu coração. Eu preciso ter esta certeza diariamente em meu coração, que Deus, ele não só nos ouve, Deus também nos responde, Deus também responde oração. E nós precisamos crer neste axioma. Então eu convido você que abra a sua Bíblia no Salmo 40. Nós vamos ler 4 versos deste salmo extraordinário, cujo autor é o rei Davi. Amém? Está escrito: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um salmo cujo autor é o rei Davi. O rei Davi que foi ungido pelo profeta Samuel. Logo após Deus ter rejeitado o rei atual, Saul, que era um rei que, embora começasse humilde, ele se soberbeceu, ele se envaideceu e ele sacrificou, sendo que não cabia a ele oferecer sacrifício a Deus. E Deus o rejeitou. E a Bíblia diz que após a rejeição de Saul, Deus envia o profeta Samuel para ir até Belém, porque Deus havia escolhido um homem da casa de Jessé para ser rei em lugar de Saul. E a palavra de Deus traz a narrativa que Samuel foi até Jessé e da casa de Jessé ele escolhe o rei Davi. E a palavra de Deus diz que após Davi ter sido ungido rei, Deus leva Davi a processos. Davi foi submetido a vários processos. E um dos processos que Davi foi submetido foi o tempo da espera. Entre o período em que ele foi ungido rei e entre o tempo em que ele foi ordenado ao ministério de rei. E a palavra de Deus traz a narrativa que neste tempo de espera em que Davi foi submetido a vários processos, um destes processos foi o tempo da espera. E o tempo da espera, ele nem sempre é entendido por nós, escolhidos de Deus. E a palavra de Deus diz que nesse tempo de espera que Davi foi submetido, houve ali
levantes, tanto dos seus irmãos e tanto do próprio rei Saul, que quando soube que Davi era o substituto dele, ele começa a perseguir o rei Davi. E a palavra de Deus diz que por várias vezes Deus entrega Saul na mão de Davi para provar Davi. Porém, Davi passa no teste. Davi não executa juízo contra Saul, mesmo Saul procurando ele para matar. Davi ele se manteve na sua integridade. Davi não atacou de volta. Davi ele não respondeu à altura do que o rei Saul merecia. Porque no livro de Provérbios a palavra diz: não responda ao tolo de acordo com a sua tolice, mas responde a ele de acordo com que ele merece, para que ele não continue na sua tolice. Então, Davi ele teve um posicionamento de não pagar mal por mal, e nós precisamos ter este posicionamento de não pagar mal por mal. Nós precisamos estar sempre aptos para praticar o bem, mesmo aqueles que nos fazem mal. Amém? Então, Davi ele foi submetido a vários processos. Davi ele foi submetido ao processo da espera, ao tempo de espera. Davi foi submetido ao processo que os seus irmãos o rejeitavam. Davi também foi submetido ao processo da perseguição de Saul. Porém, em tudo isto, Davi não blasfemou contra Deus. Davi se manteve íntegro diante de Deus e para com Deus. E quando nós nos reportamos para tudo isto, nós precisamos ter um posicionamento como Davi. Porque no tempo da espera, que nós estamos esperando de Deus, nós precisamos ter este posicionamento. Porque quando nós temos este posicionamento, nós estamos demonstrando que de fato nós estamos sendo aprovados, que nós estamos ali aliançados com Ele, que nós estamos andando de acordo com o que Ele espera de nós. Amém? Então, quando nós propriamente observamos este salmo que acabamos de ler, o salmista Davi começa dizendo que ele estava esperando em Deus, que ele esperou em Deus. Mas ele não só esperou em Deus, ele também estava esperando com paciência, porque ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E isto é antagônico ao presente século que nós estamos vivendo, aonde o ativismo tem sido tão predominante na nossa vida que nós estamos relativizando muitas das vezes a própria palavra de Deus, ignorando que o tempo da espera é importante e é essencial para as nossas vidas, porque é no tempo da espera que nós somos aprimorados por Deus, que Deus trabalha no nosso caráter, porque alguém afirmou que Deus trabalha muito mais em nós para depois trabalhar através de nós. E se nós não entendermos esta verdade, nós vamos ficar ansiosos, nós vamos ficar buscando em fontes que não é a fonte verdadeira, que é Deus. Nós vamos ficar tentando preencher as lacunas da nossa alma em coisas banais e fúteis desta vida. E nós não vamos encontrar saciedade, que somente nós encontramos em Deus. Então nós precisamos ter um posicionamento como Davi, de esperar em Deus, mas não tão somente esperar, mas esperar com paciência, entendendo que no tempo oportuno, no tempo de Deus, o tempo perfeito de Deus, Ele vai se inclinar para nós e vai nos responder o nosso clamor, como no caso do rei Davi, que Deus se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Então, a palavra para você é: deixa de lado a ansiedade, deixa de lado o ativismo e volta o teu coração em oração, em clamor diante de Deus, para com Deus, porque no tempo oportuno, no Kairos, no tempo perfeito de Deus, Ele vai se inclinar e vai te responder. Amém? Filipenses 4:6, a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e da súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, deixa de lado a ansiedade e passe a confiar mais no Senhor, porque embora você não esteja entendendo este processo que você está passando, embora você olhe para tudo isto e pareça que Deus está em apatia com a sua situação, isto não é verdade. Deus não é guiado pelas suas emoções. Não, as nossas emoções precisam se enquadrar aos moldes da palavra de Deus, ao propósito de Deus. Porque Deus, ele trabalha a favor daquele que nele espera. Isaías 64:4. A Bíblia diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Então espera no Senhor, porque no tempo oportuno dele, propósito que ele já estabeleceu, ele vai se inclinar, como fez com Davi, e vai te responder as tuas orações, as tuas súplicas, os teus clamores que tu tem feito diante dele. Porque Deus não decepciona aquele que nele espera. Amém? Então o salmista Davi diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esperar não é muito legal para nós. Quando pensamos no mundo ativista, nós achamos que não é vantagem esperar. Mas com Deus nós precisamos aprender que o tempo da espera é valioso, porque é no tempo da espera que Deus está trabalhando em nós, para ir fazendo assim trabalhar a favor de nós. Porque é no tempo da espera que Deus está nos dando estrutura, para que nós tenhamos estrutura para viver os projetos, os planos de Deus. Quando nós observamos a vida de José, José, que foi um homem escolhido por Deus para ser governador do Egito, a palavra de Deus diz que Deus deu sonhos a José. Mas entre o cumprimento dos sonhos que Deus tinha dado a José, houve um tempo em que José foi traído, foi vendido como escravo ao Egito. José ficou na casa de Potifar trabalhando, José passou pelo cárcere, até o tempo em que Deus cumpriu a promessa e o fez governador do Egito. Então, quando nós observamos todos estes exemplos bíblicos, nós vemos Deus trabalhando no tempo da espera. E nós, quando entendemos esta verdade, que Deus está trabalhando, mesmo nós achamos que não, Deus está trabalhando. Nós começamos a descansar, porque Deus, no tempo oportuno, como cumpriu a promessa na vida do rei Davi, como na vida de José, assim também ele cumprirá todas as suas promessas em nossas vidas. Ele se levantará e se inclinará e responderá às nossas orações. E nós precisamos ter esta verdade no nosso coração, na nossa mente, implantada, impressa no nosso coração. Porque quando nós temos este axioma no nosso coração, nós descansamos no Senhor. O salmista continua dizendo que quando Deus se inclinou para ele e ouviu o seu clamor, a resposta veio. Deus tirou ele de um poço de destruição e de um lamaçal. Então, Deus respondeu a Davi. E da mesma forma, você que tem orado, você que tem clamado a Deus, ele também vai te responder. Ele trará a resposta que você tem exposto diante dele, que você tem depositado no altar dele. Deus se levantará e vai te responder, porque o salmista Davi diz: tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Então, Deus respondeu a ele. E ele continua dizendo na parte B do verso 2, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, nós precisamos ter a certeza e a inteireza de coração que o Deus que nós estamos orando, a quem nós estamos orando, é fiel, ele não decepciona aquele que nele espera. E da mesma forma que Deus se inclinou e tirou Davi de um poço de destruição e firmou seus passos sobre uma rocha, da mesma forma Deus fará comigo e fará com você. O que nós precisamos é perseverar na oração, perseverar na tribulação, porque no tempo que este processo chegar ao fim, o Senhor cumprirá todas as boas promessas, todas as boas palavras que Ele já liberou através de outras pessoas na nossa vida. Amém? Então nós precisamos crer, nós precisamos confiar no caráter deste Deus,
como Davi, que esperou com paciência. E Deus se inclinou para ele, ouviu seu clamor, tirou os seus pés de um poço de destruição e de um lamaçal e colocou os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. Deus firmará os seus passos, assim como fez na vida de Davi. Deus fará isto na minha vida. Basta que nós tenhamos um posicionamento de esperar com paciência, de confiar, deixar de lado toda a ansiedade, toda a dúvida, toda a incredulidade, todo o medo e crer na palavra de Deus, que diz que Deus não é homem para que mintas e nem filho de homem para que se arrependa. Se ele falou, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E ele está com você, mesmo neste cenário tão triste, tão de tristeza que você tem passado. Um cenário de vicissitudes, de vetepéres, de tribulações. Tenha um posicionamento de crer, de deixar de lado a ansiedade e crer no caráter deste Deus. Amém? Davi continua dizendo, após a resposta de Deus na sua vida, ele diz, pôs na minha boca um cântico novo. Então, da mesma forma que Deus pôs na boca de Davi um cântico novo, quando a resposta chegar na sua vida, haverá este cântico novo. Você terá um cântico novo, e o cântico será a resposta que você vai contar, vai testemunhar, para que outros possam ser edificados através daquilo que Deus fará na sua vida. Amém? O salmista Davi diz, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isto e temerão e confiarão no Senhor. Porque quando Deus nos responde, tem esta finalidade também. Para que outros possam ver que Deus ele é fiel, que Deus ele é santo e que ele sustenta e que ele honra aquele que nele espera. E estas pessoas que verão o que Deus fará na sua vida, elas serão impactadas e elas também terão a oportunidade de crer neste Deus que é fiel e que não decepciona aquele que nele espera. Deus colocou um cântico novo na boca de Davi, nos lábios do rei Davi. E da mesma forma Deus tem um cântico novo, um hino de louvor para colocar nos seus lábios, para que você louve ao Senhor. Louve a Deus, mesmo passando pelo tempo da espera. Porque é no tempo da espera que nós somos aprimorados, capacitados para viver os planos de Deus. Amém? No versos 4 ele diz, bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor, e não se volta aos arrogantes e nem aos que seguem a mentira. Então, a palavra aqui, bem-aventurado, ela significa feliz. Então, que nós possamos ser este homem feliz, que espera nele, que confia nele, que não se volta aos arrogantes e nem aos que proferem mentiras. Pelo contrário, nós nos voltamos a cada dia em oração ao nosso Deus, que é um Deus santo, zeloso e fiel, que não decepciona aquele que nele espera. Então, continue esperando em Deus, continue confiando no Senhor, porque Deus não decepciona aquele que nele espera. O salmista Davi disse, esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então, continue esperando com paciência, mas continue orando a ele. Continue elevando a sua voz em oração, em louvores, em aclamação e exaltação a este Deus que é santo e que é todo-poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Então tenha este posicionamento, deixe de lado a ansiedade, deixe de lado a preocupação, deixe de lado o medo e passe a partir de agora a confiar no caráter deste Deus que você serve, que ele não vai te decepcionar. Ele não decepcionou os nossos ancestrais, os nossos antepassados e também não irá nos decepcionar. Claro, nós precisamos ter um posicionamento de continuar crendo neste Deus, que é fiel para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Tenha este posicionamento. A palavra de Deus traz aqui, na primeira epístola do apóstolo Tiago, no capítulo de número 1, versículo 3, ele vai exortar a igreja dizendo, meus amados irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação perfeita, para que sejais completos sem vos faltar coisa alguma. Então, neste tempo de provação, neste tempo de espera,
nós precisamos confiar que Deus está trabalhando em nós. Porque as provações, as adversidades que passamos, têm um caráter de nos qualificar, de nos aprimorarmos, para que nós sejamos qualificados, perfeitos, sem nos faltar coisa alguma. Amém? Então nós precisamos agir desta forma, ter um posicionamento de fé, de perseverança, de esperança no tempo da espera. Então que você possa esperar em Deus, porque Ele está trabalhando. E no tempo dele, no Kairos, no tempo perfeito, você verá a grande obra que Deus projetou para a sua vida. Amém? Então eu quero orar por você e com você. Oramos. Senhor, louvado seja o teu nome, meu Pai. Obrigado pela tua graça, por teu amor, pela tua fidelidade. Senhor, nos ajuda a ter um posicionamento como Davi, que esperou com paciência em ti, por ti, até o teu tempo perfeito, Kairos, que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o clamor dele. E da mesma forma, Pai, todos nós que estamos esperando em ti, no teu tempo perfeito, o Senhor vai se inclinar como fez na vida de Davi, tantos homens de Deus na tua palavra. E o Senhor vai se inclinar e nos responderá e nos dará resposta e cumprirá tuas promessas que o Senhor tem projetado, que o Senhor projetou para as nossas vidas. Ó Pai, abençoa cada um dos meus irmãos. Abençoa, Pai, cada um que tem estado aqui neste canal, que tem ouvido a tua palavra, mas abençoa também aqueles que estão chegando, que são novos aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção, com a bênção da plenitude do Evangelho, a bênção que não acrescenta dores, para o louvor da tua glória, Pai, em Cristo Jesus, o Senhor. E que o teu Espírito Santo aplique esta palavra, sopre esta palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meu amado e minha amada, você que é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, mas também compartilhe esta palavra para outros, para que ele possa ser abençoado. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.